Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da estreia do Verdão no Campeonato Paulista Sub-20 neste final de semana. Aliás, final de semana de muitas estreias, né? O profissional do Palmeiras estreando no Campeonato Brasileiro, ganhando do Cuiabá por 2-1. Tivemos também o Sub-15 e o Sub-17 estreando também nos Campeonatos Paulistas, de suas respectivas categorias. O Sub-15 bateu o Flamengo de Guarulhos por 3-2, o Sub-17 bateu também o Flamengo de Guarulhos por 3-0, e aí a gente vai falar exatamente da estreia no Paulista Sub-20. Esse é o tema do vídeo de hoje. Também vitória por 1-0 contra o São José, fora de casa. Vitória magra, mas importantíssima. Estrear com o pé direito é sempre muito bom. E o gol foi marcado pelo Cauã Santos, logo aos 13 minutos da primeira etapa. Então daqui a pouco vocês vão assistir o gol do Cauã, saber quem o PV mandou a campo. Já adianto que foi uma formação totalmente reserva. Quem foi bem, quem foi mal, daqui a pouco tem tudo isso para vocês. Já deixa o like no vídeo, tá bem legal. Bom, antes de mais nada, a escalação que o Paulo Vitor Gomes mandou a campo. O Palmeiras nos últimos anos vem fazendo isso, né? Vem colocando o time reserva no Campeonato Paulista. São muitos jogos, esse ano ainda temos a Libertadores Sub-20 lá no meio do ano. Campeonato Brasileiro, claro que é prioridade. Então, no Campeonato Paulista, ainda mais nessas fases iniciais que muitos se classificam, né? Então, uma fase teoricamente bem mais tranquila, então o PV costuma colocar mesmo os reservas. Só adiantando, antes de eu passar a escalação para vocês, né? Essa primeira fase de grupos do Campeonato Paulista são 13 grupos com 6 equipes em cada. Então, o Palmeiras tem pela frente o São José, que é foi o jogo do final de semana, né? Que eu vou falar agora. Teremos pela frente também o Mantiqueira, que é o próximo jogo do Palmeiras, no próximo dia 22. E aí temos também Atlético Guaratinguetá, Joseense e Taubaté. Então essas são as equipes do grupo do Palmeiras. Os 2 primeiros se classificam, além dos 6 melhores terceiros colocados, né? Então, como eu falei, muita gente se classifica, obviamente muita gente cai fora também, e aí eles avançam, né? Se classificam para onde? Para uma próxima fase de grupos. Aí, esqueci de falar que é turno e retorno, né? Então as equipes se enfrentam em casa e fora. Depois, na segunda fase de grupos, também é turno e retorno. Os 2 primeiros se classificam para uma terceira fase de grupos, é isso mesmo. Aí depois dessa terceira fase de grupos, os grupos vão diminuindo, claro, aí sim a gente avança para as quartas de final, depois semi e depois, finalmente, né, a grande final. O Campeonato Paulista dura bastante, dura o ano todo aí praticamente. Então não é um campeonato fácil. O Palmeiras ganhou, o Palmeiras foi pentacampeão agora recentemente, seguido, né, do Campeonato Paulista Sub-20, de 2017 até 2021 só deu Palmeiras. No ano passado o campeão foi o Santos, o Verdão parou na Portuguesa nas quartas de final. Então vamos lá com a escalação do PV. O Aranha jogou no gol, aliás, segundo jogo consecutivo do Aranha na categoria Sub-20, ele que foi muito bem na Copinha, no meio de semana passado contra o Grêmio lá no Sul, foi ele quem jogou, porque o Kaique, que é o titular do Sub-20, estava com o profissional lá, ficou no banco contra o Tombense, então não conseguiu viajar para o Sul. Então Aranha jogando de novo na meta alviverde neste final de semana. Lateral direita, quem jogou foi o Thiago, fazia tempo que não aparecia, ainda mais como titular, né? O lateral direito que fez um bom campeonato paulista no ano passado, inclusive. Lateral esquerdo para o Arthur, e aí o Arthur é legal a gente falar, né? Porque o Arthur vem jogando também o Campeonato Brasileiro, muitos jogos, claro que não como titular, porque o titular é o Ian, mas tem sempre entrado e o PV está tentando colocar ele, encaixar ele numa posição até diferente, né? Fazer com que ele atue numa nova função, né? Claro, ele é lateral esquerdo de origem, mas ele pode atuar também como um ponta esquerdo, de vez em quando ele entra na faixa do ataque. A zaga, e olha que zaga do Palmeiras considerada a reserva, hein? O Pedro Felipe, que até pouco tempo atrás era o titular do Sub-20, agora o Michel voltou, ele virou banco, né? E ao lado do Pedro Felipe, então, o Vareta, que foi o capitão do time. Ele que estava acostumado a herdar a braçadeira no Sub-17, agora pela primeira vez usando ela na equipe Sub-20. No meio-campo, falei do Vareta, que foi muito bem no Sub-17 do ano passado, mas essa dupla de meio-campistas foi a titular no segundo semestre do ano passado e foi bem demais, agora atuando juntos pela primeira vez, pelo menos como titular no Sub-20, o Vitor André e o David Cauã. E olha, o quarteto de ataque também muito forte. O Cauã Santos, que foi o autor do gol, o PV sempre gosta de colocar 4 homens à frente, eles se revezam bastante. Então o Cauã jogando ao lado do Cauê, que é outro atleta que jogou no Sub-17 no ano passado, apenas a segunda partida dele na categoria Sub-20 nesse ano aqui. Ele jogou contra o Santos também no Campeonato Brasileiro, mas entrando ao longo da partida como titular, então, a primeira vez do Cauê no Sub-20, agora contra o São José no Paulista.
E aí praticamente 2 centroavantes, né? O Wendel, que jogou com a camisa 10, e o Juninho, pela primeira vez como titular. Juninho é reforço, chegou do Cascavel e marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras no último meio de semana contra o Grêmio. Foi um gol que valeu os 3 pontos, né? Então já chegou marcando um gol importantíssimo e agora titular no lugar do Daniel, porque o Daniel que é o titular da posição. E quero destacar o sistema defensivo das equipes, porque na verdade foi um jogo que não tivemos quase nada de chance de gol clara, assim, né? Muitas jogadas pelas laterais. Aliás, destaque para o Arthur nesse jogo, que conseguiu chegar muito pela esquerda, e aí aquelas bolas cruzadas para a área, quase em nenhum momento chegou lá o centroavante para empurrar para dentro das redes, isso do lado do Palmeiras e também do lado do São José. Então, ou seja, os goleiros trabalharam muito pouco, né? O próprio Aranha e o goleiro do São José praticamente não fizeram nenhuma defesa difícil e quase nenhuma defesa fácil também, né? Chegou muito pouco mesmo as duas equipes. Destaque para o sistema defensivo, como eu falei, o do Palmeiras, como eu já elogiei, né? O Pedro Felipe ao lado do Vareta, que aliás é uma dupla que funciona também ajudando o ataque, porque são 2 zagueiros que têm um bom lançamento, então eles em muitas oportunidades conseguem deixar algum atacante em boas condições. E aí o gol saiu exatamente num erro individual, né? Porque o sistema, o conjunto defensivo das duas equipes muito bom, impediram praticamente, bloqueou todo o meio-campo ali. E aí, exatamente numa falha individual, foi que o Palmeiras chegou ao gol. Esse gol aí do Cauã Santos, ó, o zagueiro, o defensor lá do São José, evitou a saída da bola pela lateral, mas acabou dando uma assistência para o Cauã. Méritos para o camisa 11 Alviverde também, que conseguiu invadir a área e tocar de biquinho, né? Tocou bem ali, conseguiu uma bela finalização, então, para fazer o primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20 deste ano. Gol que valeu os 3 pontos, a primeira vitória do Verdão na competição. Então, como eu disse, no próximo dia 22 tem Palmeiras e Mantiqueira, agora em casa, Palmeiras joga em Guarulhos, então a gente vai ter muito vídeo do Paulista ainda pra gente falar aqui no nosso canal Verdão Info. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta, que eu sempre respondo tudo aqui embaixo. O que vocês acharam da partida, desempenho do time reserva, quem vocês mais gostaram, comenta que eu vou responder. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.